Olá, meus irmãos, minhas irmãs, o meu boa noite a todos vocês que nos acompanham pela página no Facebook, pela página André Luiz. E eu quero agradecer o convite, a oportunidade de participar deste mês em homenagem a esse grande, espetacular André Luiz. Então, a minha gratidão, em especial ao Vinícius, que me convidou. Então, meu muito obrigado. E a vocês todos que nos acompanham. Hoje estou aqui acompanhado aí pela Gabi, pela Paula, pela Patrícia, pela Luci e por todo o grupo Nosso Lar aqui da nossa cidade. Então, o meu muito obrigado pelo carinho e as outras pessoas que nos acompanham também de outras cidades. A você que está chegando, o nosso muito obrigado pelo carinho em participar conosco desta hora e espero que traga ao seu coração alguns esclarecimentos e o conforto que a obra de André Luiz nos traz. Primeiramente, eu gostaria de dizer da minha profunda admiração por esse espírito André Luiz e por sua obra magnífica, porque este espírito, ele se converteu no repórter do mundo espiritual. Ele, depois de sair das zonas de sofrimento, ele fez um esforço muito profundo e se transformou no porta-voz de grandes espíritos superiores que se escondem em nomes desconhecidos da humanidade. Afinal, quem é Calderaro? Quem é Alexandre? Quem é Clarencio? Enfim, nomes que certamente já de eras antigas trabalha com o Cristo no esclarecimento de todos nós que andamos ainda muito retardados do ensino evangélico, da prática cristã. Então, quando a gente lê nas obras de André Luiz o nome Alexandre, Calderaro, Clarencio, será quem foi ele aqui na Terra? Né? Então vejam que nos pequenos detalhes a gente vai ver a grandiosidade desta fantástica revelação que André Luiz nos trouxe, inclusive ele também se escondendo num pseudônimo, para que a nossa curiosidade infrutífera não viesse fazer até deturpações da sua vida anterior. Então, André Luiz é aquele que vem mexer com as opiniões imutáveis, aqueles que se dizem conhecedores da fé, da religião. André Luiz vem abalar as estruturas daqueles que teimam em não mudar. Por isso, este fantástico repórter da luz vem jogar luz à nossa escuridão e vem trazer um pouco desse mundo maravilhoso que está acima de nós, abaixo de nós e também ao nosso lado. Então, André Luiz é realmente aquele que veio mostrar que a vida segue. Porque se Kardec falou que a vida segue, André Luiz veio mostrar que ela segue. Se Kardec falou das relações
no mundo espiritual, Kardec veio mostrar o dia a dia, como vivem, o que fazem, nesse mundo para onde um dia todos nós iremos, e que de lá viemos. Não é? Então, André Luiz é esse que, quando a gente adentra esse mundo fantástico de André Luiz, é impossível não notar a transformação que ele causa no nosso íntimo. Porque eu tiro uma análise por mim, quando o meu primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, na minha chegada à doutrina espírita, eu me encantei de maneira profunda com aquilo que a minha alma ansiava, a lógica da filosofia espírita, explicando as causas das coisas, né? A relação do mundo espiritual com o mundo carnal. Mas, quando eu adentrei o mundo de André Luiz, eu fiquei maravilhado. Porque eu faço uma comparação assim, vamos dizer, na Europa de 1450, 1490, alguém dizia: existe terra além mar, depois do oceano tem um mundo novo. Acreditem, gente, pode acreditar que existe um mundo novo. E aí, Colombo e Cabral vêm até aqui e volta dizendo: existe, está lá, é verdade. Então, André Luiz volta através do lápis, através do coração, através desse inigualável Chico Xavier, e conta, revela, mostra esse mundo antes desconhecido. Então, André Luiz e Chico Xavier, um invisível, o outro tão perto de nós. Dois grandes que se fizeram pequenos para trazer grandes notícias, comprovando não só a vida no seu dia a dia, mas também mostrando que a casa do Pai realmente tem muitas moradas. Assim, André Luiz é esse repórter e porta-voz da espiritualidade superior, e que, através da sua obra, vem mostrar que a misericórdia celestial não abandona ninguém. Então, a você que talvez esteja aí nos acompanhando nestas nossas palavras, eu gostaria de fazer um convite a você. Faça uma viagem por esse mundo maravilhoso de André Luiz e nunca mais você será o mesmo. Eu costumo dizer nas minhas palestras, nas palavras que eu falo nas casas espíritas, o espírita que não estuda André Luiz, ele não vai compreender a doutrina espírita. Então, assim, se a gente for falar de cada obra, vejamos bem o alcance que esta obra, falando do mundo espiritual, tem em nossas vidas. Muitas vezes as pessoas dizem assim:
chegando na doutrina espírita, as pessoas perguntam: que livro eu devo ler? Que livro eu devo começar para que eu conheça um pouco mais da doutrina, que eu conheça um pouco mais das verdades que essa doutrina nos traz? E muitas vezes as pessoas recomendam o livro Nosso Lar, sabe? E eu, de minha parte, prefiro recomendar o livro E a Vida Continua. Por quê? Porque eles falam a mesma verdade, narram a sequência da vida. Mas para quem está chegando, eu recomendo E a Vida Continua. É uma história mais suave, para que a pessoa prepare o seu coração. Porque o Nosso Lar vai revelar a chegada do André Luiz ao mundo espiritual. E por 8 anos, segundo ele, fica nas regiões de sofrimento, não por condenação, porque a sua própria obra depois vai mostrar que não existe julgamento celestial para ninguém, não existe pena, não existe castigo, não existe uma condenação que faça com que o espírito fique nas zonas de sofrimento por algum tempo. Isso não existe. E segundo André Luiz também, nós não quitamos débito no mundo espiritual. Portanto, é uma passagem por lá que ficam quem não quer se reformar, quem não quer mudar, que permanecem no ódio, que desejam a vingança, que são duros de coração. Então, ele vai mostrar que ele próprio ficou 8 anos no mundo espiritual. Não foi, e ninguém fica por determinação divina. Foi pelo próprio endurecimento do seu coração. E ali, nas palavras iniciais do livro Nosso Lar, nós vamos encontrar que quando, cansado do sofrer, já sem forças até para caminhar, André Luiz cai de joelhos e, em súplica profunda, roga a Deus o socorro. Então, naquele momento em que ele se faz humilde, compreende as suas fraquezas e os seus erros, e pede, implora, roga ao céu o socorro, o socorro é imediato. O céu não abandona ninguém. E assim, nesse momento, em que humildemente ele se arrepende e deixa a sua altivez, a sua arrogância, e solicita o socorro, o remédio chega e ele é recolhido à cidade espiritual. Então eu fico pensando, como pode espíritas, como pode ainda encontrarmos espíritas que não acreditam na obra de André Luiz? Eu fico imaginando o que eles pensam desse mundo espiritual. Porque Kardec, não é porque Kardec não tinha capacidade para falar e explicar o mundo espiritual e o seu dia a dia. É porque Kardec não teve tempo.
Não havia tempo suficiente para trazer tudo que André Luiz trouxe. Por isso que os próprios espíritos dizem a ele, Kardec, você terá que voltar e completar a sua obra, não a obra de Deus, não a obra da revelação, não, não. A sua obra que você começou e deverá terminar. Né? Codificar, aprender com os espíritos. Então, por isso, ele não revelou esse mundo maravilhoso que é a obra de André Luiz. Ignorar esta revelação maravilhosa é impedir o próprio crescimento. É deixar passar diante de si notícias maravilhosas. E eu também não entendo a cultura espírita do sofrimento pelo umbral, porque André Luiz, por vagar perdido no umbral, e depois da sua recuperação, ir em socorro, em estudo, nas regiões de sofrimento, nós, espíritas, pegamos o umbral para nós e achamos que todos nós deveremos passar por lá. E toda a obra de André Luiz mostra exatamente o contrário, que o bem prevalece e que lá só estão quem se debate no ódio, quem se permite não mudar, não aceita e não perdoa. Toda a obra de André Luiz é uma mensagem de misericórdia e conforto, mesmo para todos aqueles, como nós outros, ainda tropeçam pela vida nos erros. Então, ignorar a obra de André Luiz é furtar ao coração uma mensagem de amor, é deixar adentrar em nós a boa nova que o Cristo veio anunciar e mostrar que o reino dos céus existe. Muito embora André Luiz tenha dado notícias de um espaço muito restrito do mundo espiritual. Porque se há aqueles que não aceitam André Luiz, há aqueles outros fanáticos também que acham que André Luiz revelou tudo. E ambos estão equivocados. André Luiz dá notícia até o umbral. Dali para cima, ele não falou nada. Ele não foi em esferas superiores, a não ser uma vez em que ele sonhou com sua mãe e foi a uma esfera superior a nosso lar. Mas foi em sonho. E rapidamente recebeu o afago da mamãe e logo voltou ao corpo. Mas como pode um espírito deixar o corpo e ir a uma esfera superior e sonhar? Então vejam bem, André Luiz narra a existência do mundo espiritual para baixo e adentra a Terra, revelando que ali também existe vida.
No entanto, vida que, segundo ele, não narrou tudo para que não assustássemos com as notícias. As fossas umbralinas, onde, segundo ele, só espíritos muito preparados, só espíritos altamente equilibrados na emoção são capazes de descer e, diante de tamanho sofrimento, não enlouquecer. Tamanho ódio. Ódio que acaba transformando os espíritos em formas animalescas. Então, André Luiz anda por esse espaço, narra as belezas do mundo espiritual, que é o nosso lar, e, infelizmente, vem dar notícias também daqueles que ainda teimam em não aceitar o Cristo. Então, meus irmãos, vejamos o nosso lar. Nosso lar é a chegada dele a uma cidade maravilhosa, cidade essa que fica acima da cidade do Rio de Janeiro. E muitos de nós, espíritas, julgamos que existe somente nosso lar, né? Só que a gente deve entender que todas as cidades têm a sua cidade espiritual. Afinal, eu aqui, no interior mineiro, no Triângulo Mineiro, quando a gente desencarnar, nós iremos para onde? Para nosso lar? É evidente que não, né? Então eu, como magro que sou, eu não vou desencarnar, eu vou desossar, né? Né? Hein? Vinícius, eu vou desossar. Será que eu irei para o nosso lar? É evidente que não. Ficaremos por aqui, né? Então, o nosso lar vem revelar como funciona uma cidade. Ela é um exemplo, um modelo de centenas de outras cidades espalhadas, milhares, milhões pela terra toda. Porque na Europa, nos Estados Unidos, em todo lugar, tem a sua cidade espiritual. Afinal, de onde viemos e para onde vamos voltar? Para algum lugar. Né? E André Luiz vai contando ali que em nosso lar há os que trabalham, e trabalham 8 horas por dia, tem 30 dias de férias, e aqueles que trabalham têm recompensas, adquirem créditos, para inclusive intervir a favor de seus familiares. Então veja bem como é o trabalho, como é divino o trabalho, que do lado de cá nos garante o pão, a casa, a roupa, o remédio, e do lado de lá também é assim. Nós iremos trabalhar, adquirir créditos para morar. Ah, mas e aqueles que não trabalham? Tem também. Tem os ociosos, os que ainda não despertaram para a beleza da evolução espiritual. E André Luiz pergunta, e eles fazem o quê? Recebem pão e água para a sua subsistência. Então aí, vamos falar rapidamente aqui
dos livros de André Luiz. Aí o segundo livro vem Os Mensageiros. Fantástico. Ele vai revelar os bastidores das casas espíritas, das casas religiosas, dos templos, do socorro efetivo, constante, que acontece nas nossas casas, em reuniões mediúnicas, no passe, na água fluidificada. Então a gente vai ver no livro Os Mensageiros a beleza da prática da fé. Seguindo, nós chegamos nos missionários da luz. E ali ele vai explicar como se efetua a reencarnação. Engenheiros siderais fazem a ligação do espírito ao óvulo. Eles escolhem qual será, né, os genes humanos ali do homem e da mulher. Eles vão escolhendo qual que vai ovular o ovo da mulher. Maravilhoso. E ali ele vai explicando como que a mulher fica, a mamãe protegida, toda protegida para que não haja visita, inclusive dentro do quarto, para que ela tenha uma proteção. E depois do nascimento, a proteção da criança. Então, o missionário da luz vai mostrar exatamente essa saída do mundo espiritual para chegarmos à Terra. O restringimento espiritual para ficar pequenininho, igual um bebê. Seguindo, nós vamos chegar ao obreiros da vida eterna, que é o retorno. Se o missionário da luz é a vinda, o obreiro da vida eterna é o retorno. Confesso que este livro foi que eu me assustei, porque ele também vai revelar a diferença do desencarne entre os bons e os maus. Ali, já no desencarne, começamos a colher o que semeamos na vida. A assistência ao trabalhador do bem. E a cegueira não é abandono, não. A cegueira de quem persistiu no mal e mesmo sendo oferecido socorro, ele não consegue ver, envolvido no mal. E ali também nós vamos ver como chega o corpo no cemitério do bom e daquele que ainda guarda ódio, vingança. Então nós vamos ver essa diferença. Avançando, nós vamos no mundo maior, que vem contar mais detalhes ainda do dia a dia desse mundo. A beleza, as verdades celestiais, as leis divinas que não erram. Né? E a partir do próximo, libertação. Este livro, ele vai adentrar a Terra, o interior da Terra, e vai mostrar se é que a gente pode dizer local de sofrimento, é ali.
Porque se a gente se assusta com o umbral, aqui para dentro é muito pior. As situações inenarráveis. Então, quando eu vejo os espíritas dizendo a nova era, o planeta de transição, nós não podemos falar nisso só no nosso nível encarnados. O planeta de transição tem que começar lá de baixo. Lá de baixo. Espíritos que até perderam a forma humana, o tamanho ódio. A gente não fala, né? Isso é uma cobra, né? A gente não fala isso. Isso é um leão de bravo. E ele vem contando quantos espíritos faz questão de se vestir de uma forma que assusta os encarnados. E eles tanto ficam impregnados destas formas que depois não conseguem voltar. Só a reencarnação, a bênção da reencarnação, vai trazer a eles a forma humana, o socorro celestial. Então, libertação vem contar como o ódio centenário, impregnado na alma, de perseguição, de não aceitar o Cristo conscientemente. Eu não aceito o Cristo, o Cordeiro. O que isso causa em nós. E depois nós vamos entre a terra e o céu. Observar que entre a terra e o céu há estradas, movimentos, postos avançados de socorro entre a terra e o céu. A intensa movimentação de espíritos que desce para trabalhar no socorro aos homens. Então, ele vai contando que entre a terra e o céu há muito mais, como disse Shakespeare, né? Muito mais do que a nossa vã filosofia pode supor. Não é? Nós não imaginamos o que há de estradas, movimentos, postos de socorro, hospitais, para atender à dor que causamos a nós mesmos. E aí depois entra nos domínios da mediunidade. Ele vai falar dessa capacidade que o homem possui de ver, ouvir, escrever, sendo um instrumento dos espíritos. Essa faculdade doada pelo alto. Eu costumo brincar, vocês que nos assistem, que Chico Xavier tinha a mediunidade. Ele, por evolução, já havia conquistado a mediunidade. Nós outros, é tudo emprestado. Ainda não conquistamos. Porque nos mundos superiores, essa faculdade é inerente. Por isso que a separação entre o mundo espiritual e o material, nos mundos superiores, não é tão sofrível. Por quê? Porque o contato entre os dois mundos é facilitado. Então, a faculdade mediúnica, André Luiz vai explicar aqui
de uma forma magnífica, abençoada, colocando como bênção, não como castigo, a mediunidade. Outra coisa que o espírita teima em dizer, que o médium veio para pagar débitos. Não, não. O médium é feliz por ter essa capacidade de socorrer, de amparar aos que sofrem, de manter um contato, de ser esse canal entre os mundos, para que traga a prova viva da existência do mundo espiritual. Feliz é o médium. E aí vem ação e reação. Esse livro tão desconhecido pelos espíritas, porque o espírita fala tanto em ação e reação, fala tanto em lei de causa e efeito, e ainda não leu ação e reação, porque se a gente ler ação e reação, nós veremos o quanto somos equivocados no julgar quando cai um avião, quando acontecem os desastres, vem logo o espírita dizendo, é karma. Quando alguém assalta, agride, maltrata, mata alguém, o espírita muitas vezes vem qualificar isso como lei de causa e efeito. Nenhum mal está programado. Nenhum crime era para acontecer. Nenhuma agressão era para ser feita. Nenhum crime, nem assalto, nem corrupção não era para acontecer. Isso não está programado. Então, devemos ler o livro de Ação e Reação. Depois vem 2 livros que eu estou vigiando a hora aqui, viu, gente? Eu aconselho a não ler. Evolução em 2 Mundos e Mecanismos da Mediunidade. Isso é para engenheiros, para técnicos em eletricidade, pessoas altamente capacitadas no entendimento de energias, de forças. Então, esse mecanismo vem explicar como se dá, como pode um ouvido material ouvir coisas que ninguém ouve. Como pode os olhos que eu não vejo, outro do meu lado ver algo invisível? Como explicar? Isso é maravilhoso, isso é coisa divina, né? Então, feliz é quem tem a mediunidade. Depois, André Luiz vem falando do sexo e destino. Vem mostrar exatamente essa força que é o sexo. Essa força divina que nós todos possuímos e que vem muitas vezes alterar o destino, né, das pessoas. Ele vem divinizar, não divinizar, mas ele vem, vamos dizer assim, dar um profundo entendimento a esta lei que é o sexo. Lei divina. E que nós não podemos negar, e sim usar bem. E ele termina com: e a vida continua.
como eu disse lá no início, um livro que vai ser igual ao nosso lar, mas de um modo suave, vem contar a sequência da vida, o encontro com aqueles que amamos, a verdade da vida que segue, enfim. Ele encerra de uma maneira muito bonita. Ele encerra de uma forma maravilhosa e suave a sua obra de revelação do mundo espiritual. É claro que, além desses livros, André Luiz trouxe outros, orientando reuniões mediúnicas. Ele trouxe livros de alta ajuda, com mensagens, frases curtas, como Agenda Cristã, Sinal Verde e tantos outros, que vêm nos auxiliar para que possamos ter forças de superar os momentos graves da nossa vida. Então, a obra de André Luiz não se compõe apenas nesses aqui falados. Traz livros de dissertações sobre o nosso dia a dia. Ele vem, inclusive, falando num livro específico para nós, curto, um livro pequeno, mas de uma profundidade maravilhosa, chamada Conduta Espírita. Ele vem dizer do palestrante, do dirigente espírita. Ele vem dizer do trabalho, na rua, na família, na divulgação, como devemos nos conduzir como espírita, como patrão, como funcionário. Então é um livrinho curto, pequeno até no tamanho, mas profundo nos seus esclarecimentos. Então, meus irmãos, adentremos esse mundo maravilhoso. Busquemos, e nós vamos ver que a obra de André Luiz, primeiro, toda a obra de André Luiz é um socorro constante, mostrando que os espíritos socorrem constantemente ao encarnado. Não existe de forma nenhuma o abandono. Não existe ninguém ao abandono. Ninguém. Porque todos nós merecemos o socorro. Mas por que, então, há milhões no umbral? Não é por falta de socorro. Por nosso coração endurecido. Então, ele vem mostrar que não há um julgamento no mundo espiritual, condenando, olha, você vai ficar tantos anos e tantos meses no umbral sofrendo. Muito embora lá no livro Libertação tenha lá nas trevas inferiores um julgamento lá que ele mostra, mas aquilo são maldosos, são espíritos que submetem os coitados mais fracos, espíritos inteligentes, mas maldosos, que aproveitam da fragilidade de quem se culpa por algum erro e aproveitam dos seus erros e os condenam. Mas isso não é obra divina. Ele mostra
uma profunda cumplicidade entre o céu e a terra. Sabe por quê? É algo muito simples de entender. Por que há interesse no céu para que os homens façam a coisa certa do lado de cá? Há um interesse lá no mundo espiritual superior para que a gente seja feliz. Sabe por quê? Porque daqui a pouco vai fazer isso, ó. Nós iremos para lá, eles virão para cá. Os espíritos que cuidam de nós, geralmente, são espíritos ligados a nós. E que talvez no futuro sejam nossos netos, nossos bisnetos. Não aqueles que cuidaram da nossa reencarnação. Não. Eu estou dizendo aqueles que estão mais ligados em nós. Como André Luiz mostra, né, a sua mãe preocupada com ele, que pede Clarencio que vá socorrê-lo. Como a mãe de Gregório, lá em Libertação, que foi um papa, e a mãe, lá no alto, não esquece o filho e vai visitá-lo diariamente. Mas o filho não vê. O ódio é tanto que ele não a vê, até que ele se queda e aceita o socorro. Então, se nós colocarmos 2020, quase 8 bilhões de encarnados. Daqui a 100 anos, 2120, esses 8 bilhões que estão de cá estarão de lá. E outros 8 bilhões que estão de lá estarão de cá em 2120. Por isso, Deus não precisa matar ninguém, desastre de avião, desastre de navio, maremoto, terremoto, precisa não. Nós já vamos morrer. Deus não precisa matar ninguém, mandar matar. Isso é incompreensão das leis celestiais, que cuida de nós e que quer que a gente viva o máximo possível e bem, sem sofrer. Por isso ele permitiu os transplantes, o avanço da medicina, para que a gente viva confortavelmente, viva feliz. A gente vê que em nosso lar as religiões desapareceram. Lá no nosso lar, como eu disse, que é um exemplo, é uma das milhares de cidades, lá no nosso lar não existe catolicismo, budismo, espiritismo. Ó, espírita, lá não tem centro espírita não, viu? Tem não. E o que surge? O amor. O amor. As religiões desaparecem. E André Luiz vem comprovar. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Aprendei de mim. Ele está falando, ele está pedindo, aprenda comigo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Que coisa mais linda saber que o céu é organizado. Às vezes as pessoas temem, né? Ao desencarnar, vai ficar perdido. Como pode? Você acha
Você acha que quando você que nos ouve, quando você ficar doentinho lá pelos 80 anos, e estiver chegando a hora de partir, seu papai e sua mamãe não vai saber disso, ele estará na cabeceira da sua cama. Papai e mamãe estarão do outro lado, já ali na hora do desencarne, para nos encaminhar, para que a gente não sofra. Mas quem está envolvido no ódio, não vê o papai e a mamãe, não vê os espíritos oferecendo socorro e sai desesperado do hospital em espírito e vai ficar perdido. Então, não tenha medo. Imagine se um avião cai lá na Europa com brasileiros. Você acha que os brasileiros vão ficar perdidos por lá? Ah, ó, estão perdidos lá. E como que eles vão voltar? Se cair, por exemplo, na Itália, um avião brasileiro cai na Itália. Os espíritos que cuidam daquela região da Itália entrarão em comunicação com os espíritos que cuidam do Brasil. E os espíritos que cuidam do Brasil vão pegar a relação de todos aqueles que desencarnaram e vão entrar em contato com os espíritos que cuidam da cidade de cada um que desencarnou e que encaminhá-los para a sua cidade de origem. Portanto, não tenhamos medo, não tenhamos dúvida. O céu é organizado. Você, eu e todos os habitantes da Terra veio de algum lugar, de uma cidade. E lá está a nossa ficha kármica, histórica, de todo o nosso passado. E certamente, ao voltaremos para o lugar de origem. Imagine essas pessoas que mudam de países, eles voltarão. O céu não erra. O socorro é constante. O conforto das nossas almas está nas mãos do Cristo. Aceitemos essas verdades. Confiemos na espiritualidade superior. E entreguemos o nosso coração de forma absoluta e em paz, que ao desencarnar não chegaremos do outro lado sem saber o que fazer e que não haja ninguém para nos esperar, porque se o papai e a mamãe não estiver do outro lado, pode estar o vovô e a vovó. E se não tiver papai, mamãe, vovô, vovó, certamente o irmão, um amigo. E se não tiver nenhum deles, se todos estiverem perdidos, o seu protetor. Espíritos que cuidaram da nossa vinda para cá. Eles avalizaram, eles assinaram a nossa reencarnação, eles cuidam de nós, eles têm notícia dos nossos destinos, do que estamos fazendo, da época do desencarne, mas vai que a gente desencarna, como a gente falou, num acidente, eles receberão a notícia lá. Porque aqui, quando a gente desencarna aqui, quando tem um acidente aqui, o que a Polícia Federal Rodoviária faz? Ela entra em contato com a cidade nossa de origem e para trazer o corpo. A espiritualidade é do mesmo modo. Portanto, aguardemos no tempo, quando outros Andrés Luizes vier, quando nós merecemos e contar como é do nosso lar para cima, quanta beleza deve ter.
Quantos mundos maravilhosos há aí para cima. A doutrina espírita abriu uma fresta pequena desse mundo maravilhoso. Façamos por merecer que a gente chegue lá do outro lado, não como doente, dando trabalho, mas como enfermeiros trabalhando. Em nome do Cristo, sejamos um cidadão do lado de cá, como seremos do lado de lá, prontos ao trabalho, ao serviço no bem. Não estamos destinados ao sofrimento. Nós é que escolhemos e corremos para o sofrimento, mas nas mãos do Cristo estaremos bem amparados de cá, de lá. Então, esta é a nossa mensagem desse grande André Luiz, maravilhoso André Luiz, que se fez pequeno, porta-voz de grandes notícias para trazer alegria a nossos corações, porque querendo ou não, nós iremos para lá. Preparemos a nossa alma, estejamos prontos para adentrar esse mundo que é muito melhor e que os nossos antepassados, nossos pais estão lá e que possamos novamente encontrar. Abençoado André Luiz, bem-aventurado Chico Xavier, gratidão ao Cristo que abriu essa porta. Misericórdia do céu para todos nós, permitir que a gente recebesse essas notícias. Então, meus irmãos, que nosso Senhor Jesus permaneça em nossos corações, acreditando, confiando que o Pai Celestial, através dos emissários da luz, através da misericórdia de Jesus, cuida de todos nós, mesmo que venhamos a tropeçar e que cheguemos do outro lado feridos, não faltará remédio, não faltará socorro, jamais. É essa a nossa mensagem da noite. Esperamos que tenhamos colaborado com esta página, com este mês, com esse evento maravilhoso, e que o Cristo Jesus, que nosso Senhor Jesus Cristo, conforte os nossos corações, porque só Ele, somente Ele é a razão de tudo. Para Ele a nossa gratidão, com Ele um novo existir, de lá ou de cá. Sem Ele, nada vale a pena. Obrigado a todos vocês, obrigado amigos que participaram conosco na internet, participaram conosco, nos apoiando, vibrando por nós. Meu muito obrigado a todos. Fiquem com Jesus sempre.